Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma terça-feira com você bem e informado. Eu sou a Mai. E eu sou o Pedro. E cá estamos, a dupla Pedro e Mai, para mais um dia terçou aqui com o podcast do The News. E bora que, como sempre, hoje temos muita informação para você sair daqui informado. É isso, Mai. Nossa dupla sertaneja aqui, começando a semana e vamos puxar o cardápio. Em mundo, polêmica religiosa coloca Trump no centro de uma nova crise. Em Brasil, delação de Vocaro pode envolver devolução de valor bilionário. Apple prepara óculos inteligentes para competir com a Meta. Maior rede de oncologia do Brasil entra em crise financeira. E o dólar recua e fecha abaixo dos R$5 pela primeira vez em 2 anos. Como hoje é terça-feira, no fim do episódio vamos ter nossos highlights, outras manchetes que você precisa sair daqui sabendo. Agora, palavra dos patrocinadores, logo em seguida a primeira história do episódio de hoje. No Brasil, 1 em cada 38 crianças entre 5 e 9 anos está no espectro autista. Esse é um diagnóstico que muda a vida de toda a família. E é quando inicia uma jornada em busca de apoio, acolhimento e o melhor tratamento possível. E foi para amparar essa jornada que a Care Plus, Plano de Saúde Premium, criou a Mind Place Kids, que é uma clínica exclusiva para seus beneficiários com tratamento de referência mundial e sem coparticipação para as terapias. Lá, enquanto as crianças recebem o que há de mais inovador em tratamento, os pais contam com um espaço de coworking e cozinha completa. Tudo pensado para oferecer um apoio real e que alivia a rotina. Para saber mais sobre a Care Plus e a Mind Place Kids, acesse o link na descrição. Um post apagado e uma crise com os cristãos. Se você pensava que a guerra no Irã era a única dor de cabeça de Donald Trump, está enganado. Isso porque o presidente arrumou um outro problema para chamar de seu quando ele publicou e depois apagou uma imagem gerada por AI em que ele aparecia como Jesus, com uma aura divina e abençoando um homem doente. A repercussão foi imediata e gerou revolta tanto de aliados políticos quanto de figuras famosas do movimento MAGA, que classificaram a montagem como uma blasfêmia. E aí o Trump se sentiu pressionado e negou que a imagem o retratasse como Jesus. E disse que a intenção dele era aparecer um médico da Cruz Vermelha. Mas esse post é apenas a ponta do iceberg. O caso aconteceu horas depois de Trump ter atacado o Papa Leão, chamando-o de fraco e afirmando que ele só foi escolhido como novo líder da Igreja Católica por sua causa. E o presidente tem se irritado com a postura diplomática do pontífice, que pede frequentemente pelo fim do conflito no Oriente Médio. E um ponto de alerta para Trump é que o eleitorado católico representa uma parcela relevante da base conservadora nos Estados Unidos e que tem crescido muito dentro do país, principalmente entre os mais jovens, já representando cerca de 20% da população americana. Com a popularidade do presidente chegando aos menores níveis nesse mandato, o risco do Trump agora é enfrentar desgastes com um grupo que ajudou a levá-lo de volta à Casa Branca, então, que é esse que o Pedro trouxe do eleitorado católico. E só para lembrar, essa não é a primeira vez que o presidente americano se envolve em polêmicas com os cristãos. Em maio do ano passado, seu perfil oficial republicou uma outra montagem de inteligência artificial em que ele aparecia retratado como o próprio pontífice. Essa foi nossa matéria de mundo, agora a gente fala de Brasil. Daniel Vocaro corre contra o tempo para conseguir acelerar sua delação premiada. De acordo com a reportagem do Valor Econômico, o ex-dono do Master teria sinalizado disposição para devolver até 40 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Isso dá pouco mais de 2/3 do valor do total da fraude. Uma das primeiras devoluções a serem feitas seriam valores suficientes para cobrir os rombos nas previdências estaduais e municipais, uma quantia que ultrapassa os 3 bilhões de reais
reais. Bom, e a relevância está nisso aqui. Além da devolução dos valores, uma delação do ex-banqueiro pode ser o passo definitivo para a Polícia Federal entender de vez como funcionava todo aquele esquema do Banco Master, com nomes das pessoas relevantes envolvidas nele. Só que a proposta de Vorcaro sofre forte resistência do relator André Mendonça. Nos bastidores, a avaliação é que o ministro tem preferência por pagamentos mais rápidos, mesmo que o valor total seja menor. Então a preocupação é que, como já aconteceu em casos do Mensalão e da Operação Lava Jato, os acordos longos podem ser revisados, anulados ou até renegociados no futuro. Mas investigadores questionam a viabilidade da cifra. Há suspeitas de que, primeiro, o dinheiro não tinha lastro, o que o tornaria praticamente inexistente, ou também de que Vorcaro não teria o controle integral desses recursos, sendo apenas um laranja de um esquema maior. Então, no fim, se o acordo for homologado com bases frágeis, o risco acaba sendo duplo. Vai significar menos dinheiro recuperado e mais espaço para impunidade. E esse tema deve esquentar nos próximos dias com a defesa do Vorcaro entregando a proposta de delação. E claro que nós vamos trazer aqui para vocês. Antes da gente fechar a matéria de Brasil, temos um recado para vocês acompanhar uma novidade, um vídeo especial, produção 100% The News. É isso mesmo, Mai. Um prazer estar aqui com vocês e com nossos ouvintes do podcast. Eu sou o Hernani, a AI do The News, brincadeira, o CEO do The News, para dizer que há 4 anos, nas últimas eleições, a gente fez um combinado interno. A gente falou que nas próximas eleições, nós não seríamos apenas espectadores, a gente seria parte relevante da conversa. E hoje, esse combinado começa a se concretizar. A gente acabou de lançar o nosso quadro Antes da Faixa, que é uma série em que a gente vai passar 24 horas com os pré-candidatos à presidência da República. E a gente já gravou o primeiro episódio com o Ronaldo Caiado, que aceitou o nosso convite e já está lá no YouTube para você assistir e ver como é que foi esse dia inteiro com um dos candidatos à presidência. Você pode conhecer melhor a figura por trás do candidato, com muita proximidade e com um olhar e uma ótica que dificilmente você vai ter na televisão e nos veículos tradicionais. Te espero lá, conta pra gente o que você achou da série e o link tá na descrição do episódio. E de volta pro podcast. Pode chamar a próxima matéria? Vamos pra matéria de tecnologia. A empresa da maçã prateada está querendo dar mais um passo no mercado de óculos inteligentes e lançar um Smart Glass sem tela parecido com os da Meta. E a Apple já tentou avançar nesse setor, né? Mas o único projeto que saiu realmente do papel foi o seu Vision Pro e ele não fez tanto sucesso como a gente bem sabe. Para dominar esse mercado, que deve atingir 14 bilhões de dólares, o objetivo agora é lançar um óculos para uso diário que tire fotos, grave vídeos, atenda chamadas, toque música e tem até mesmo uma Siri aprimorada que chegará com iOS 27. Então é um óculos que realmente faz bastante coisa, né? E mais prático. Então o que vai acontecer é que a Big Tech vai realmente deixar a realidade virtual um pouco de lado e seguir os passos de sucesso da empresa de Zuckerberg. A Meta já vendeu 12 milhões de óculos feitos em parceria com a Ray-Ban e a Oakley nos últimos 3 anos. E a estratégia da Apple para superar a concorrente será fazer um óculos que seja perfeitamente ligado ao iPhone e criar o seu próprio design, com diversas opções de cores, criando um visual instantaneamente reconhecível. Agora basta a gente entender se o Tim Cook e companhia já ficaram para trás nesse segmento ou se vão realmente conseguir aplicar o mesmo playbook do Apple Watch, que mesmo chegando depois, né, de outras marcas, acabou ganhando mercado e virou líder de categoria, tendo 32% do market share. Encerrada a nossa terceira história do dia e vamos para a próxima. A maior rede privada de tratamento de câncer do Brasil está vivendo um momento crítico. Ontem, a Oncoclínicas entrou com um pedido para suspender temporariamente a cobrança das suas dívidas e evitar que os credores exijam um pagamento total e imediato de uma só vez. Mas esse problema não é de hoje. Embora o pedido de socorro tenha vindo agora, os problemas financeiros da companhia já apareciam nos exames há meses. No fim, a estratégia agressiva de crescimento da empresa custou caro. O cenário acabou desandando de vez com a Unimed do Rio de Janeiro, que deixou de pagar 864 milhões de reais para a companhia. E para piorar, outros 480 milhões de reais ficaram presos em CDBs do Master depois da liquidação da instituição. Assim, o resultado prático foi um prejuízo bilionário e um endividamento que estourou os limites combinados com os bancos. No terceiro trimestre de 2025, a empresa bateu uma dívida de 4,2 vezes o seu lucro operacional dos 12 meses anteriores.
Então, com a nota de crédito realmente rebaixada por nível de quase calote, a empresa passou a perder o seu maior diferencial, que é o corpo clínico, os médicos. Só para ter ideia, a Oncoclínicas já chegou a empregar 18% de todos os oncologistas do Brasil. E além da debandada de pessoas, os fornecedores de medicamentos passaram a endurecer as negociações por falta de confiança. Então, os próximos passos seriam o seguinte, né? O plano agora vai envolver encolher a operação, vender hospitais e focar nas clínicas ambulatoriais. Para o futuro, surge uma esperança com uma possível fusão com a Porto Seguro e o grupo Fleury, com um aporte de 500 milhões de reais. Bora para nossa última matéria de hoje. Nesta segunda-feira, pela primeira vez desde abril de 2024, o dólar caiu abaixo dos R$5, fechando na casa dos R$ 4,99. E agora você deve estar se perguntando por que ele diminuiu, e o gatilho do dia foi o Trump. O presidente americano afirmou que o Irã quer negociar um acordo de paz e o mercado se apegou nessa esperança. Então, com menos tensão geopolítica, os investidores saíram de ativos de proteção, como o próprio dólar, e voltaram a apostar em países emergentes como o Brasil. Mas o movimento de queda do dólar nunca é por um único motivo. E aqui estão alguns outros. O Banco Central norte-americano, por exemplo, deve realizar novos cortes de juros em 2026, o que leva capital de renda fixa para mercados emergentes, já que isso significa um menor retorno nos títulos nos Estados Unidos. E assim o Brasil vira um destaque com a Selic, a nossa taxa básica de juros, pagando 14,75 ao ano. Uma outra questão é que os investidores estão buscando maiores retornos em bolsas de mercados emergentes, ajudando então o Ibovespa a bater 198 mil pontos. Para a gente ter uma noção, entrou mais capital estrangeiro na B3 em janeiro desse ano do que em 2025 inteiro. E parte do mercado ainda enxerga que uma consolidação do dólar abaixo de 5 é possível em um cenário de um novo governo mais alinhado com o mercado. Para a gente fechar essa matéria, o enfraquecimento do dólar ele é global, mas o real vai além. Na média, a moeda americana desvalorizou 1,6% perante as principais outras moedas do mundo, enquanto desvalorizou 15% em relação à nossa moeda. Bom, histórias entregues nesse dia 14 de abril. Agora a gente vai para a palavra dos patrocinadores e o que teremos depois, Pedro? Vamos para os highlights, porque muita coisa está acontecendo e separamos mais algumas coisas importantes para você saber. Ô Mai, tem uma coisa que sempre aparece quando o assunto é futuro. Para muita gente, o sonho da casa própria ainda parece distante. Verdade, Pedro. Com preços mais altos e crédito variando, muita gente acaba adiando esse plano, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente olhando para isso de um jeito diferente, com planejamento. E é aí que a Demicon entra. Hoje, é o consórcio que mais cresce no Brasil, muito por trabalhar com essa visão mais estratégica. E olha só, eles não ficam só no imóvel. Dá para usar o consórcio para investir, montar patrimônio, expandir negócio, depende do seu objetivo. E com um modelo consultivo. Cada plano é pensado de acordo com o momento de quem contrata. E no fim, muda a lógica. Deixa de ser um sonho distante e vira um projeto estruturado. Se você quiser entender como isso funciona no seu caso, é só entrar no site da Demicon e fazer uma simulação para o seu objetivo. Para nossa primeira manchete de hoje, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso na segunda-feira, ontem, dia 13, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos, que é conhecido como ICE. Só para a gente relembrar, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF por tentativa de golpe de Estado. E ele estava foragido desde que deixou o Brasil, segundo a Polícia Federal. Então, ele saiu do Brasil de forma clandestina pela fronteira de Roraima com a Guiana. Ainda não há informações se o Ramagem vai ser extraditado. O nome do ex-deputado já consta no sistema do ICE. A Polícia Federal enviou um convite à empresária Roberta Lussinger, amiga do filho do presidente Lula, questionando se ela gostaria de prestar depoimento no âmbito das investigações das fraudes bilionárias do INSS. Roberta trabalhou para Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, e em relatórios da Polícia Federal foram apontados indícios de que ela seria a intermediária entre Antunes e o Lulinha. E para uma próxima
próxima manchete, ainda falando de política, as lideranças do Centrão têm reforçado a resistência ao nome de Romeu Zema como possível vice na chapa de Flávio Bolsonaro. E eles afirmam que o histórico de declarações do ex-governador de Minas Gerais sobre o Nordeste podem representar um possível desgaste explosivo em campanha e tendem a ser exploradas por adversários, especialmente pelo Lula. E eles se referem a uma fala em que Zema defendeu uma articulação entre estados do Sul e Sudeste em resposta ao movimento dos governadores nordestinos. A modelo e atriz Ruby Rose acusou a cantora Katy Perry de tê-la agredido sexualmente há 2 décadas. A estrela da série Orange is the New Black alegou em uma série de postagens no Threads no último domingo que a cantora pop teria agredido em uma boate australiana quando ela tinha cerca de 20 e poucos anos. Mas em um comunicado enviado ao USA Today na segunda-feira, uma representante de Perry classificou as alegações como perigosas e irresponsáveis, dizendo que essas divulgações não são apenas categoricamente falsas, mas também como mentiras muito perigosas e irresponsáveis. Agora sim, temos as 5 histórias entregues e também os nossos highlights para esse episódio de terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Para todas as informações, tudo que a gente passou aqui no podcast, é só você acessar os links pela descrição, tanto dos nossos parceiros como também do nosso vídeo no YouTube. A gente fica por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado por estar com o The News nessa manhã e nos vemos amanhã. A partir das 6h06, hein? Um beijo e falou! Esse programa foi produzido por TNS.